Olá, saudações em Cristo! Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica e hoje nós vamos falar um pouco sobre ser fiador. E vamos ter como base aqui o texto de Provérbios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. E vamos começar então pensando em três perguntas a respeito desse assunto. Primeira, o que é ser fiador? Segunda pergunta, é certo ser fiador? E terceiro, em que situações eu posso ser um fiador? Vamos lá, então, a primeira pergunta, o que é ser fiador? Ser fiador é comprometer-se a pagar a dívida de outra pessoa caso aquela pessoa não pague a sua dívida. Um fiador, ele se compromete, ele firma um contrato de ser o responsável por aquela dívida. Isso basicamente é, então, a definição do que é ser um fiador. Agora, é certo ser fiador? É lógico que a Bíblia não define essa atitude como pecado, mas aqui em Provérbios capítulo 6, Salomão desaconselha ao máximo ser fiador. Pode-se ver aqui então nos versículos 1 e 2 que diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste a estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso às palavras da tua boca. Então o texto está dizendo que aquele que se compromete a ser fiador, então ele está enredado, ele está preso àquele compromisso. O texto está desaconselhando ao máximo o ser fiador. Agora, em que situações eu poderia ser um fiador? Eu quero pensar aqui com você duas situações. A primeira, você pode ser um fiador se você tem recurso para pagar aquela dívida, porque na verdade ela passa a ser sua a dívida, caso a pessoa não pague, seja porque ela não quis pagar ou porque ela teve algum problema financeiro e não conseguiu pagar. Então você, como fiador, você é o responsável por essa dívida. Então, seja fiador se você tem o recurso para pagar. Digamos, você foi fiador numa dívida de 10 mil reais. Você deve pensar, eu tenho 10 mil reais disponível para pagar essa dívida caso seja necessário? Uma pergunta para você pensar. Você pode ser um fiador também se você vai pagar essa dívida com alegria, caso seja necessário. Porque às vezes a pessoa se compromete com uma dívida que não é dela, na condição de fiador, mas sendo necessário pagar aquela dívida, a pessoa vai pagar com mau gosto, com tristeza. Então seja um fiador se você poderia pagar uma dívida de outra pessoa com alegria. Agora, considerando essa situação, e muitas vezes é necessário ajudar uma pessoa que passa por alguma dificuldade, talvez a melhor opção não é ser um fiador. Como que nós podemos ajudar pessoas que estão necessitadas de auxílio financeiro? A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser avarentos e nós devemos ter o coração pronto a repartir. Então, se alguém tem necessidade financeira e você pode ajudar, talvez a melhor opção é você doar aquilo que está ao seu alcance, de maneira que você não fique preso a uma situação que talvez depois pode trazer constrangimento ou pode trazer tristeza. É por isso que no Provérbios de Salomão, que ensina-nos a sabedoria, nós vimos aqui que Salomão desaconselha profundamente o ser fiador. Que Deus abençoe e que essa reflexão te ajude a lidar com as suas situações do dia a dia.